Oi, pessoal, boa noite. Terça-feira, 14 de abril. E aí, gente, como vocês estão? Eu hoje fiz e comi um bolo inteiro de banana. Hoje foi um dia importante, a gente avançou na ação de solidariedade do Instituto E Se Fosse Você, fizemos uma parceria com a Conceia e com o Movimento dos Trabalhadores, das Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, e com isso nós ampliamos hoje e ampliaremos a nossa capacidade de distribuição de alimentos, né? Nós já passamos de 21 toneladas ou 22 toneladas, já me perdi, talvez hoje nós tenhamos fechado as 22 toneladas de alimentos, mais de 1.600 famílias atendidas com doação de muitas pessoas. Então, a nossa conversa de hoje é uma conversa com o Adriano Severo, né? O Adriano é aqui de Porto Alegre, especialista em investimentos, em educação financeira. Nós temos recebido dezenas, centenas de mensagens por dia pedindo esclarecimentos, né, com relação aos temas relacionados à renda básica emergencial. A ausência de informação das pessoas, a ausência de precisão nas informações que são divulgadas, dúvidas mesmo por se tratar de algo novo, né? A renda básica emergencial. Então, gente, eu vou tentar incluir o Adriano Severo aqui na nossa conversa, certo? Vou incluir ele aqui. Vou explicar para vocês, o Adriano já tá aqui. Vou fechar a área de comentários para que todo mundo possa olhar o rosto do Adriano. É horrível ficar na live com as coisas passando no nosso rosto enquanto a gente está falando. Eu já listei as perguntas mais comuns da nossa rede relacionadas ao papo. Eu espero que ajude vocês muito, porque eu tenho percebido a ausência total mesmo de informação com a qual vocês estão lidando. Oi, Adriano, bem-vindo, boa noite. Olá, tudo bem? Boa tudo noite. bem? Boa noite. Obrigada por aceitar conversar conosco. Obrigado, é um prazer poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho para ajudar a população, ainda mais nesse momento de realmente muita necessidade. Eu vou botar o meu fone, Adriano, que eu acho que vai melhorar o meu som para ti, para vocês. Ai, eu peguei o fone errado, eu não vou fazer milagre, né? É computador, é telefone, é um monte de... E eu tava tentando botar em outro... Vamos ver. Adriano, deixa eu me arrumar, deixa eu te falar. Primeiro eu quero começar te agradecendo, né? Eu sei que tu sofreu alguns ataques por aceitar conversar comigo. Quero agradecer por tu continuares, manter a conversa mesmo, apesar desses ataques. Eu sei que quem não é atacado estranha, né? Quando aquilo aparece. Infelizmente, meu couro já está um pouco grosso, porque é muito ataque todos os dias. Mas eu quero te agradecer por quê, Adriano? Porque todos os dias, no último mês, nos últimos 20 dias, tanto no período de debate da renda básica, quanto depois que ela foi aprovada, nós recebemos nas nossas redes milhares de perguntas, né? Perguntas de todos os tipos relacionados à renda básica. Como eu fiz com as meninas que trabalham comigo, a gente até brinca que a gente parece funcionário da Caixa, porque a gente passa o dia inteiro respondendo. A gente tem, juntando o Insta, o Face, o YouTube e o Twitter, mais de 5 milhões de pessoas que a gente conversa todos os dias, né? Então acaba que a gente fica ali tentando ajudar, porque é muito importante para as pessoas receberem o dinheiro. O que nós fizemos, Adriano? Eu queria ver se tu topa que seja assim. A gente listou, né? Conversou contigo e listou algumas das principais perguntas que circulam nas nossas redes, para, a partir disso, a gente tentar esclarecer. Pedir para o pessoal na área de interrogação enviar outras perguntas. Por quê? Porque esse conteúdo vai ficar salvo. Então, a partir de hoje, todas as dúvidas que a gente receber, que já estiverem respondidas, a gente vai tentar deslocar, digamos assim, para o conteúdo de hoje à noite. Vamos começar? Vamos, perfeito, podemos começar. Então, a primeira pergunta é: como fica a situação de quem contribuía com o INSS, mas parou de contribuir? Certo, até antes de começar, acho importante destacar o seguinte, que ainda tem muitas dúvidas, outras dúvidas vão surgir. As respostas ainda não estão todas definidas, então pode ter alguma atualização, inclusive daqui a pouco mais, durante a própria live, ou depois, ou amanhã, enfim. Então, o que a gente vai responder aqui, o que eu vou colaborar, é o que a gente sabe até agora. Então, justamente é importante verificar se teve alguma atualização e se porventura acabou mudando alguma regra.
e é muito assim de Certo. cada, tem algumas regras que é muito de cada pessoa. Então depende de alguns critérios para saber se tem direito ou não. Certo. Então a pergunta, como fica a situação de quem contribuía, mas parou? Mesmo tendo contribuído para o INSS, tendo parado, a pessoa pode requisitar o auxílio se ela não tiver algum emprego formal e se tiver dentro dos requisitos, como, por exemplo, idade e renda. É importante que tenha acima de 18 anos e a renda ela seja no máximo meio salário mínimo, ou que é 500, aproximadamente R$ 500, 500 e... agora me fugiu agora o valor exato. Então, aproximadamente R$ 500 ou, no máximo, a renda familiar de 3 mil e poucos reais. Daqui a pouco eu confirmo os valores durante a conversa aqui. Então, se a pessoa preencher esses requisitos, ela pode sim solicitar o auxílio. O que acontece? Todos os pedidos, eles são enviados, é importante destacar que sempre tem que ser feito através de algum canal oficial, ou seja, da Caixa. Qualquer outro link que receba no WhatsApp Isso. ou que receba por SMS ou enfim viu em algum lugar, não entra nele, entra somente no que for da Caixa, que é o site, basicamente, auxílio, o site do auxílio da Caixa, ou então até mesmo os aplicativos. A gente recebeu mais de uma denúncia de aplicativos falsos, né, que tentam captar as informações, inclusive bancárias, das pessoas. Então, foi importante esse teu esclarecimento. Na nossa timeline do Instagram, lá, muito embaixo já, porque está muito louco o volume de conteúdo que a gente tem produzido, tem os perfis falsos e a cara, né, do aplicativo verdadeiro para que as pessoas conhecem. Uma pergunta muito comum é um benefício para quem está trabalhando. O Adriano saiu, desconectou, deve ter apertado em alguma coisinha errada. Eu vou tentar reconectar ele aqui. Vamos lá. Não é fácil mesmo fazer live aqui, gente. É muito botãozinho, a gente fica... Vamos lá, vamos ver se eu consigo conectar ele de novo. Tu fez assim na cara, Opa. Adriano. Na cara. É hoje que Tô eu na passo o área de telefone novo. na cara da Manuela. Então, Vamos lá. A segunda pergunta é, só vai ter direito ao benefício se a gente recebe muito, né? Quem é um trabalhador que está em quarentena ou isolamento ou o trabalhador desempregado também tem direito a esse auxílio, a renda básica emergencial? certo. Então, assim, todas as pessoas sem emprego formal fixo com mais de 18 anos e que atender aqueles critérios, os tradicionais que já são divulgados, a gente pode revisar eles de novo também, eles têm direito ao auxílio, inclusive os desempregados. Mas, assim, no entanto, não é possível receber esse auxílio se a pessoa já estiver recebendo o seguro-desemprego. Auxílio-desemprego. Exatamente, ou é um ou é outro. Então, para quem já está recebendo, vai permanecer o auxílio-desemprego, e para quem não está recebendo, vai acabar recebendo o benefício. Bom, tem uma outra pergunta que também é muito atual em função da reforma trabalhista do final do ano passado, que é trabalhadores intermitentes que não estão trabalhando, eles têm direito ao benefício? O trabalhador intermitente que estiver com um contrato inativo, justamente porque ele não é fixo, não é regular, ele é intermitente, como o próprio nome já diz, e que não estiver sendo chamado para trabalhar, então ele pode solicitar, sim, esse auxílio emergencial. A ideia é justamente beneficiar essas pessoas que estão com essa falta de dinheiro nesse momento e contribuir, inclusive, para esse isolamento social, justamente para incentivar. Porque se as pessoas que dependem muito desse dinheiro, aquela pessoa que tá na rua, ou que tem, por exemplo, trabalho intermitente, ela não estiver recebendo nada, bom, o que ela vai fazer? Ela vai voltar para a rua, vai voltar a trabalhar, vai ter contato com outras pessoas, e isso pode se agravar na questão da saúde. Então, a ideia justamente da parte econômica é essa, incentivar, além de auxiliar com um mínimo de dignidade, incentivar que as pessoas fiquem em casa para não ter um colapso no nosso sistema de saúde. Então, a gente está vivendo numa crise pandêmica e que aos poucos ela vai virar uma crise econômica, né? Por mais que todo mundo voltasse a trabalhar hoje, a crise econômica ela já está instaurada. Então, se voltar hoje, se voltar mês que vem, isso vai ter certo, né? Então, essa que é a ideia, justamente amenizar um pouco a dor Impacto dessas pessoas, econômico, né? e diminuir um pouco esse impacto econômico. Bom,
tem várias perguntas sempre relacionadas ao tema do cadastro único, né? Porque o Brasil tem uma tradição de que as pessoas que estão listadas no cadastro único são as pessoas mais vulneráveis, e a renda básica emergencial, numa situação pandêmica, como tu bem disseste, ela acaba atendendo pessoas que nunca foram objetos das políticas assistenciais diretamente, né? Então tem sempre muitas perguntas com relação a isso. Eu vou juntar duas que eu acho que são bastante relacionadas. A primeira, a pessoa fala que tem MEI, mas que não tem certeza, não sabe se tem cadastro único, e que o CRAS da cidade dela, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, está fechado. Isso por exemplo, a realidade de Porto Alegre. Os CRAS trabalham só da porta para dentro. Né? Ela quer saber se isso atrapalha ou não ela receber o auxílio. E a segunda pessoa fala sobre a seguinte situação. Ela não tem cadastro único e nem MEI. Né? Por exemplo, a pessoa que faz doce, salgadinho dentro de casa, são perguntas concretas que nós recebemos, mas desde o ponto de vista da renda, ela se enquadra. Então, mesmo sem MEI e sem cadastro único, ela também pode receber? O que ela faz para receber? Sim, então a orientação é a seguinte, é que a pessoa faça sim o cadastro, preencha seus dados no cadastro único. O máximo que vai acontecer é ser rejeitada essas informações e ela não ter direito a esse auxílio. Então, na dúvida, o que eu estou orientando é o seguinte, vai lá e preenche o cadastro. A gente já tem, atualmente foram 73 milhões de pedidos e foram aprovados 51 milhões de pedidos, ou seja, que vão passar a receber esse benefício. E por mais que os CRAS estejam fechados, seguindo as orientações, então não importa, por mais que eles voltem a abrir, a pessoa faça lá, porque ela vai ter que preencher o cadastro único. Então, por mais que tenha esses dados, está na dúvida ou não adiantaria, nesse momento, pelo menos, procurar os CRAS para essa finalidade. Então, tem que fazer o preenchimento do cadastro único mesmo. E com relação a outra pessoa que ela não tem e-mail, não tem cadastro único, né? Isso. Pergunta. Então, por exemplo, ela tem que se encaixar no quesito da renda, basicamente. Então, que é do meio salário mínimo que a gente estava comentando, que ficam os R$ 522,20, e considerando o máximo de até 3 salários, que seria 3.135. Então, quem não tem MEI e não tem no cadastro é o tema da renda pela declaração do imposto de renda, é isso? Em 2018. Esse é um dos critérios. Digamos assim, seria o principal. Né? Tem outros critérios também, mas eu consideraria esse como o principal. E o governo ele não explicou como é que ele vai fazer essa verificação da renda declarada. O sistema do Dataprev, que é a empresa que faz a parte de tecnologia do Brasil, vai compilar os dados com diversos cadastros, mas não foi divulgado exatamente, pelo menos até agora, como vai ser feita essa verificação da renda, se a pessoa vai ter direito ou não. Se a pessoa não tiver algum cadastro de renda no sistema, possivelmente seja baseado numa declaração da própria pessoa de quanto ela recebe. Justamente se o governo não tiver como não identificar em algum lugar, possivelmente seja essa a maneira, né? Uma autodeclaração. Como alguns outros países já estão fazendo, né? Se eu não me equivoco, a Alemanha fez com essa autodeclaração com 2 testemunhas, né? Pega o marido, a mãe, 2 pessoas que vivem na mesma casa, que podem atestar, e todos esses responderiam legalmente no caso de fraude. É um método que agiliza o pagamento, já que, como o nome já diz, é emergencial a renda, né, Adriano? Exatamente. E já foi aprovado logo no início desse mês, e agora começou a ser pago. Começou a ser pago no dia 9 de abril. Então é algo que tem que ser o mais rápido possível, porque a pessoa que já está esse mês sem receber, ela não pode ficar até o fim do mês sem ter esse dinheiro, né? Tem que, no mínimo, comprar alimentação para casa. Tem uma pesquisa do Data Favela, que é ligada ao Instituto Locomotiva, que mostra que já no primeiro mês, 72% das famílias têm impacto na compra de alimentos em função da não ida ao seu trabalho. A gente não está falando só das famílias que são objeto da renda básica emergencial, mas de outras famílias que não se enquadram no quesito de renda, que ganharam mais, mas que têm uma queda drástica, né? Se não podem trabalhar, como são, enfim, vários profissionais liberais. Tem uma outra pergunta que eu respondo muito, talvez porque eu fui autora da lei dos estágios, as pessoas deduzem que eu saiba, mas eu também não sei. Os estagiários que atuam no serviço público, eles podem ou não podem receber? Se faz analogia à situação dos servidores públicos a eles ou não? Porque para nada de bom se faz, né? No cotidiano.
Sim, então, pelo que indica a lei, não teria direito se a pessoa está com estágio e ainda assim ela está recebendo, ela só estaria em isolamento. Então, se ela está recebendo esse estágio, ao que tudo indica, ela permanece recebendo essa remuneração. Mas, por via das dúvidas, eu diria também, pode fazer aquele cadastramento, não quer dizer, provavelmente não vai ter direito, mas, assim, se tiver com dúvida em qualquer item de todos que a gente está falando, vai lá e faz o cadastro e tenta ver se consegue. Mas, ao que tudo indica, não teria direito, justamente por se equiparar. Isso que tu está dizendo é algo importante, Adriano, até acho que é bom a gente falar sobre isso com as pessoas, né? As pessoas que têm dúvidas sobre a sua situação, elas, ao fazerem a inscrição, ao tentar receber o benefício, se elas tiverem um benefício negado, isso não é visto, né, legalmente como algo de má fé contra o sistema, né? Quer dizer, se eu sou Não. estagiário, eu não sei se eu posso ou não, eu me cadastro, se eu for rejeitada, é porque eu não estou dentro dos critérios, mas não haverá interpretação legal de que eu estou tentando ter um benefício ilícito, por exemplo. Exatamente. Inclusive é o meu entendimento. Tu justamente está tentando ver, porque as informações elas estão um pouco falhas na questão da divulgação. Aos poucos a gente tem uma informação, aí a gente tem uma informação hoje, o restante vai ser divulgado amanhã, mas não necessariamente a pessoa conseguiu compilar todas essas informações, e esse é o que a gente está fazendo aqui, tentando juntar tudo, as principais dúvidas para esclarecer. Então, não seria visto. Será que eu tenho direito ou não? Eu entendo dessa maneira. Vai lá e preenche os dados e vai ser informado. Ó, tenho direito, não tenho direito. E E aí os já locais agiliza, para... né? Porque se tiver, já vai entrar no sistema para constar como para receber, né? Exatamente, já vai começar a receber o quanto antes, de acordo com os critérios. E o principal é o site auxilio.caixa.gov.br, é uma das opções para quem for fazer pelo computador, ou então baixando o aplicativo da Caixa, o auxílio emergencial. É importante ver se é da Caixa mesmo esse aplicativo, porque pode ter algum outro falso que utilize o mesmo nome ou mude algumas coisas para parecer Isso. oficial. Então é Parece, né? importante... Eu mesmo, a gente que checa informações, nós recebemos um que fraudava, né? Um site do governo que ele era até com endereço similar, assim, a gente acaba ali no copia e cola não percebendo a diferença, porque ela é só gráfica, ela não é estética, né? Como o uso do L no lugar do I, enfim, algumas manhas que fazem para que pareça ter o seu mesmo endereço. Bom, ainda sobre as MEIs, né? Quanto tempo de contribuição a pessoa tem que ter para receber o benefício? Não é exigido um tempo mínimo de contribuição. Então não precisa ter, por exemplo, 6 meses, um ano, não. Todas as pessoas com MEI, elas teriam direito a receber, se enquadrando nesse caso com a idade mínima, de 18 anos, e com a questão da renda. Se dentro desse quadro de ser MEI, receber o meio salário mínimo a familiar, vai ter o direito. Ótimo. Outra pergunta também bastante comum. As pessoas que estão, a pessoa fala que está na fila do INSS, guardando o benefício de auxílio-doença há meses, né, aguardando, ou seja, ela não recebe ainda. Ela tem ou não tem o direito? Sim, o que vai acontecer? Esse é um processo que demora, às vezes, para receber essa liberação, enquanto está a análise. E a orientação é o seguinte, é que seja antecipado o pagamento de um salário mínimo, ou seja, os R$ 1.045, enquanto esse processo de análise, de verificação, ocorra. Então, pode ser que seja exigido algum atestado médico, mas com relação a isso, o INSS ainda não chegou a divulgar mais detalhes. Mas, a princípio, então, a pessoa vai receber esse salário mínimo, enquanto está aguardando essa liberação, né? Tem algumas perguntas das mães solo, né, que são popularmente chamadas de mães solteiras, mas como a gente não está falando do estado civil delas, está falando da condição de criarem financeiramente sozinhos os filhos, algumas perguntas relacionadas a essas mães, então, as mães solos. A primeira fala que ela é mãe, né, ela tem uma filha, mas ela também é cadastrada no Bolsa Família, ela é dependente da mãe no Bolsa Família, né? A gente sabe que tem famílias que são muito jovens, então ela é mãe e é filha ao mesmo tempo, e é filha de alguém que é beneficiário do Bolsa Família. Ela e a filha, essa família monoparental, tem direito a receber a renda básica emergencial? Sim, ela teria o direito porque um dos critérios é o seguinte, pode ser atendido até 2 pessoas da mesma família para receber o benefício.
Então vai se enquadrar nessa questão, a idade é sempre reforço, porque sempre aparece, né? E também com relação ao limite da renda. Então até duas pessoas da mesma família podem receber, basicamente com essa restrição do limite da renda. Bom, essa outra pergunta, enfim, se a pessoa que recebe pensão pode ser incluída. Sim, desde que resguardado o critério da renda, né? Porque a pensão é considerada renda nesse sentido, né? Sim, se somar tudo que a pessoa recebe, se enquadrar nesses limites, ela vai ter direito a receber, sim. Ou seja, incluindo a pensão, se permanecer dentro do limite de renda previsto, né, a pessoa pode receber. Né? O critério, então, é a renda, e não como a renda é constituída, né? Se vem de pensão Perfeito. ou da sua própria remuneração, não faz diferença. E nesse caso, tendo mais de uma pessoa, vai somar o total de R$ 3.135, né? A renda familiar, no caso. Então, se a pessoa, por exemplo, recebe uma pensão de 30% sobre o pai de uma criança com um salário mínimo, é difícil que um juiz fixe em 30% sobre o salário mínimo, mas imaginemos, né, mesmo sobre 2 salários mínimos, 30% equivaleria a R$ 600, né, um pouco mais de R$ 600. É isso? 30% de 1.000 dá 300, mais 30% de 1.000 mais 300. Eu sou jornalista, então dá 600. Eu sou filha de engenheiro, ainda faço uns cálculos rápidos. Mas então, esses 600, digamos que a pessoa receba mais 2 salários mínimos, ela ainda estaria, mesmo com uma pensão, dentro do limite, né? Esse é o cálculo que ela deveria isso. Considerando essa fazer. renda familiar total, se encaixaria. Se encaixaria. Outra pergunta é se as pessoas da família recebem, se alguém da família recebe BCP, se a pessoa tem direito ou não. Eu queria também que tu falasse um pouco sobre isso, qual é o critério de família, né, Adriana? Porque as pessoas pensam em família, a gente pensa em família quase desde o ponto de vista afetivo, né? Então, a minha família inclui eu, inclui meu marido, meus filhos, mas inclui a minha sogra, inclui a minha mãe, desde o meu ponto de vista afetivo. Mas a lei não está falando em família nessa dimensão de grande família, ou seja, quando se fala duas pessoas da mesma família, nós não estamos me referindo a mim e a minha sogra só no mundo, né? É a família que a pessoa está, não a família de origem, né? Exatamente. Então é aquela família que a pessoa tá, não vai considerar pessoas próximas, assim, que seriam da família mesmo. É de fato onde ela está morando e com quem ela mora ali, isso que vai ser considerado a família dela. Né? Por exemplo, uma mulher vive numa casa com o marido e com os 2 filhos. A mãe vive na outra casa com o companheiro. A cunhada vive na outra casa com o marido e os filhos. Cada núcleo desses é considerado um núcleo familiar. Né? Eu recebo notas que também ficam confusas quando perguntam assim, alguém da minha família recebe BCP? Bom, minha mãe recebe BCP, por exemplo. Bom, mas ela não é do meu núcleo familiar que se sustenta com esse dinheiro, né? Acho que esse é o conceito, né? Perfeito. São como se fossem famílias separadas. Né? Para nós, a gente sabe que são da mesma família, mas em termos de critério para benefício, para auxílio, para categorização, seriam considerados famílias separadas. Bem como tu pontuou, seria o núcleo familiar. Né? Então, esse tema do BCP, se alguém da família que vive na mesma casa, vou considerar que a pessoa fazer essa pergunta, né? Que vive na mesma casa com a mesma renda, porque tem casas compartilhadas por várias famílias, né? Que vive com essa renda, recebe o BCP, a pessoa pode se inscrever? A pessoa que ela recebe o benefício de prestação continuada, que é o BPC, ela não tem direito a receber esse auxílio. Mas as outras pessoas desse núcleo familiar, essas sim podem solicitar. Elas podem fazer esse cadastro e solicitar esse recebimento do auxílio emergencial. Ótimo. Outra pergunta, vai ser agora aqui, é tipo ping-pong de jornalista, né, Adriana? O cara olha para um lado, vem. Eu estou até dando tempo, falando mais, para te dar um tempo para tu responder. O meu marido, a pergunta da pessoa, né? O marido está desempregado e esse marido tem o cartão cidadão. Ele tem direito ao auxílio? Precisa fazer cadastro único ou não? Sim, então vamos lá. Ter o cartão, ele não é uma condição para, de fato, poder receber já de imediato. Ele possivelmente vai facilitar na questão do saque. Então, quando for o momento de fazer esse saque, de resgatar esse dinheiro, vai facilitar.
Mas então, se ele não está inscrito no cadastro único, deve se cadastrar. E no caso contaria como digamos, uma facilidade por ter o cartão, né? Beleza. Bom, agora tem perguntas mais assim, todas eu vi muitas vezes também. Estou no cadastro único e tenho aposentadoria. Tenho o direito de ter a renda básica emergencial? Quem está recebendo a aposentadoria não tem direito. É ou um ou outro. Então, se a pessoa recebe o cadastro, ela não vai estar recebendo a aposentadoria. Se ela já recebe a aposentadoria, não vai ter direito ao cadastro, ao auxílio emergencial. Família monoparental conduzida por um homem, ou seja, um pai solo, tem direito aos 1.200 como a mãe solo? O que indica? Tem que ser analisado pela Dataprev. Eu entendo que talvez possa ter direito, mas não sou eu que decido. Então tem Eu que fazer o entendo cadastro também no que assim, Dataprev, né? ao que me consta, o texto original especificava a questão de gênero, mãe e solo. E acho que teve uma alteração de compreensão, não sei se foi redigido ou não, porque teve aquela coisa de não mudar no Senado para agilizar, que fala em família monoparental, né? Assim, que não tem o casal dividindo responsabilidades, mas que a criança vive só com um. Eu entendo que sim. Mas são muito poucos, gente. Numericamente, a maior parte não vão ser pais criando os filhos Sim. sozinhos. Gestante tem direito a receber? A gestante entraria nesse mesmo critério de ter que passar por essa análise. Eu entendo que possivelmente teria direito, mas tem alguns dados que realmente ainda não estão bem claros, ainda não está bem definido. O que acontece? Tudo é feito pelo Dataprev. Então, todas essas informações passam. As informações a gente preenche na caixa, depois ela passa para o Dataprev, que vai fazer essa verificação, vai consultar todas as informações, bate com o cadastro, governo federal, Com receita? depois tudo volta para a caixa para ter essa liberação. Por isso que é sempre pedido um prazo de 5 dias. Então, as pessoas, muita gente se cadastra e vê ali, aguarde 5 dias, é porque tem essas etapas para serem cumpridas. Claro que Vê a pode ser importância do liberado antes, Dataprev, né? pode ser liberado Muita gente antes, não mas sabe é para que considerado um prazo serve, de tá? 5 dias. Bom, agora tem outras perguntas ainda. O benefício é da esposa e cadastrou a conta do marido. Pode receber? Tem muita gente que só tem uma conta bancária na família, né, Adriano? Sim, o importante destacar é que tem que ser uma conta no CPF da pessoa. Se porventura não receber, ela pode atualizar o cadastro, refaz o cadastramento no cadastro único e vai constar as suas informações. Para quem não tem conta, está sendo criada uma conta digital, uma conta Isso. virtual, para ter direito ao recebimento desses valores. Então a pessoa não Isso, precisa se então, preocupar. Então é importante falar sobre isso. A conta para a qual o dinheiro vai, a renda básica emergencial vai, tem que ser no CPF da pessoa inscrita. Quem não tem Isso. conta, está sendo criada uma conta. Então não inscrevam com a conta de outra pessoa, do marido, do vizinho, do badanha, de quem quer que seja, né? Bota uma conta no seu CPF porque tem que bater essas informações. E quanto Bom. mais correto preencher essas informações, antes vai ter direito a receber esse auxílio. E eu acho importante assim destacar também o seguinte: se a pessoa está com a conta negativada e vai receber esse valor... Era a minha próxima pergunta. Bom. Então, se ela tem a conta na Caixa, no Banco do Brasil, enfim, vai receber esse valor e ela está com a conta negativada, esse dinheiro ele não pode ser descontado, ou melhor, as taxas e juros, enfim, qualquer coisa, não pode ser descontado desse valor a receber. Se porventura a pessoa for descontada, ela tem que entrar em contato com o banco o quanto antes para solicitar esse estorno. Isso, é muito importante falar sobre isso, né? Porque no início, sim, seria, né? O Banco Central, enfim, numa rodada que fez, junto com uma pressão popular grande, determinou que não pode ser descontado. Ou seja, os 600 ou os 1.200 reais são para ser da pessoa, não é um dinheiro para sair do Serasa, né? É para a pessoa pegar aquele dinheiro. Então, assim, se vocês tiverem o desconto, precisa contratar o banco, porque é irregular, não pode ser, esses 600 ou 1.200 não pode ser para pagar as despesas com as dívidas ou com os empréstimos, ou o que quer que seja que vocês tenham
na conta bancária de vocês anteriormente, né, Adriano? Perfeito. Então, é muito importante destacar, porque pode acontecer, até consideraria que não seria de má fé, mas pode ser erro de sistema, porque está muita informação sendo processada agora simultaneamente, e de fato pode alguns problemas acontecerem, né? Então, se por acaso acontecer, entre em contato e solicite o estorno o quanto antes, porque esse dinheiro é um dinheiro que é para a pessoa receber e usar como ela achar melhor. Claro que a orientação é gastos com alimentação, gastos com saúde, por exemplo, e não para gastar com outros tipos, né? Essa seria a principal orientação. Claro que pelo valor em si já é difícil conseguir fazer sobrar para gastar com outras coisas, mas ainda assim acho importante destacar. Bom, então a pergunta sobre demorar 5 dias, tu já explicaste, né? O tempo que o Dataprev leva para a checagem das informações que são prestadas pelas pessoas, né? Então, devem checar com o site da Receita, com as informações dos outros cadastros do governo, recebimento ou não de BPC, de Bolsa Família, enfim, os bancos de dados dos programas sociais, e hoje o tempo que leva é 5 dias para isso ser feito, né? É essa a razão da demora. Perfeito. Por isso que tem que solicitar o quanto antes. Quem já solicitou já teve retorno ou já está tendo algum retorno, e quem for fazer agora pode ser que tenha o retorno só na semana que vem, por exemplo. Então faz o quanto antes. Agora, depois, quando sair da nossa live, já vai lá e Aproveita. testa, já aproveita, vai estar com as informações fresquinhas, já faz esse cadastro, e para, se for liberado, né, ou não, enfim, vai ter esses 5 dias para, inclusive, a pessoa já saber se ela tem direito ou não a esse benefício, até para ver quais são as medidas que ela vai tomar já nos próximos dias, nos próximos meses. E tem prazo máximo para essa inscrição, Adriano? Tem uma data limite fixada pelo governo? Sim, o prazo máximo é 2 de julho desse ano agora, de 2020. Então esse é o prazo máximo para a pessoa fazer essa solicitação. O que é importante lembrar? Que quem fizer até esse dia 2 de julho vai receber as 3 mensalidades. Não é porque fez agora que vai receber as 3, fez mais para frente vai receber 2, ou fez lá no fim vai receber uma. Não. A pessoa que for receber, ela tem direito a total, porque já está destinado esse valor por pessoa, né, por CPF. Então, quem fizer, independente do prazo, vai ter direito a receber que seriam as 3 mensalidades, independente de quando ela fizer o cadastro. Bom, tem uma outra pergunta, eu acho que a gente acabou já passando por ela, que é o tema da pessoa, da mãe, ser do BPC e a pessoa ser desempregada. Se a pessoa não está recebendo auxílio-desemprego, ela pode receber, né? Sendo maior de 18 anos e preenchendo o critério da renda colocado por ti, né? Perfeito. Então, se ela não está recebendo, vai ter direito sim a receber esse auxílio. Adriano, tem outras dúvidas, perguntas que tu recebe permanentemente? Eu acho até que eu tenho mais uma lista aqui, o pessoal fica me mandando, eu me perco aqui nas perguntas, eu estou até fazendo com 2 celulares hoje por... Sim, tem bastante informação, né? Então, seguinte, tem gente que pergunta assim, com relação ao saque, eu já posso sacar? Isso, não se pode posso sacar agora. Era a minha próxima aqui que eu vi. Nesse primeiro momento não pode haver saque. A pessoa que tiver recebido na sua conta, ela vai ser isenta de transferência, da taxa de transferência, vai ser isenta dessas taxas de pagamento que porventura possam ocorrer. Então, nesse primeiro momento, ela vai usar de forma digital, ela pode pagar, pode transferir, enfim, fazer o que quiser. Com relação ao saque, tem um calendário que ele foi divulgado, quando é que vai poder haver esse saque. E a ideia é estar dividido em alguns dias, para justamente evitar que se libere num único dia e vá todo mundo fazer aglomerações, juntar um monte de pessoas para fazer esse saque. E justamente a ideia é que não se junte todo mundo, então não vai ser liberado no mesmo dia, mas vai ser assim, um dia depois do outro, conforme o mês de nascimento. Então, aí depois sim a pessoa vai poder fazer o saque mais para frente, o saque integral. E o que mais tu recebe de dúvidas aí, Adriano, que tenha nos fugido na lista que a gente fez, levantando as nossas e as tuas já, né? A gente já fez um esforço de sistematizar o que aparece pelas redes, né? O que mais tu acha que deixou escapar alguma coisa ainda?
Acho que sempre tem, né? Só para fechar com relação ao saques, começa dia 27 de abril, né? Isso é numa Daqui a segunda-feira. 13 dias, é. Cai numa segunda-feira para quem nasceu em janeiro e fevereiro. Depois, no dia 28 de abril, para quem nasceu em março e abril. No dia 29 de abril, para quem nasceu em maio e junho. Depois, o dia 30 de abril, que é numa quinta-feira, para quem nasceu em julho e agosto. Aí, dia 1º, que é sexta-feira, é feriado, 1º de maio. E aí, então, esse calendário volta para o dia 4 de abril, 4 de maio, que aí é numa outra segunda. E termina no dia 5 de maio, a partir de quando as pessoas podem sacar. Não quer dizer que tem que ir nesse dia. Então, se a pessoa puder esperar o calendário de saque, ele vai de 24 a 5, né? 24 de abril a 5 de maio. 27 de abril a 27, 5 de maio. perdão. Isso. 27 de abril a 7 de maio. Então, hoje é terça, daqui a 2 segundas-feiras, sem ser a próxima, a outra, né? Vai a segunda, terça, quarta, quinta, sexta é feriado, segunda e terça da outra semana, de acordo com o dia, com o mês de nascimento, né? O pessoal que nasceu em dezembro deve estar bastante infeliz com ser de signo do Sagitário, porque... Acabou ficando para outra alguma semana. Coisa, agora eu vou ter que fazer uma piada, alguma coisa tinha que ser você de Capricórnio, nasceu em janeiro, gente, a renda básica. Só para não perder deixar alguma coisa alegre na live. Então, agora tu me fala assim, eu sou capricorniano. Aí acabou minha felicidade, aqui eu vou comer o final do meu bolo. Eu sou taurino, sou de abril. 22 de abril, parabéns. Tá perto do meu aniversário. Parabéns, semana que vem. Parabéns. Obrigado. Adriano, eu queria fazer algo, enfim, pedir para que as pessoas que tiverem dúvidas, ou que se mantiverem com as dúvidas, ou que chegaram no meio da live, a nossa live fica 24 horas no ar, mas depois ela vai permanecer em todas as nossas redes, no YouTube, aqui no Insta, no Facebook e no Twitter. Mas eu também queria que as pessoas... Eu vou jogar o trabalho pro teu Instagram, pode ser? Que as pessoas acompanhassem o teu trabalho no teu Insta, né? Que é Severo Adriano, é assim, né? Primeiro sobrenome. Isso, perfeito. Porque tu tem postado esses conteúdos permanentemente, à medida que surgem também as respostas, né? É importante que a gente fale sobre isso. Não há quem esteja conseguindo fazer mágica diante de tantas, primeiras incertezas gerais, né? É um momento muito instável, um momento muito difícil que o mundo atravessa, o Brasil não está atravessando sozinho, né? Hoje são 25 mil mortos nos Estados Unidos, por exemplo, né? Quer dizer, uma tragédia humanitária global. Então está todo mundo nervoso, todo mundo tenso, todo mundo vivendo uma coisa diferente. E essa lei é uma lei nova, né? Quer dizer, uma lei nova, emergencial, que esbarra em todos os dias, em realidades novas. Então, eu lembrei de uma pergunta que hoje me fizeram, o filho não tem CPF. Se o filho não tem CPF, o que faz? Então, eu já sei que a Receita está fornecendo e-mail para que as pessoas façam o CPF, né, dos filhos menores de idade que não têm CPF para poder inscrevê-los como dependentes, é isso? Isso, exatamente. Então, a partir de hoje, por sinal, já é válido fazer essa solicitação por e-mail. Justamente para evitar que as pessoas vão nas agências da Receita, façam aglomerações com as mesmas orientações, né? Então, a pessoa pode sim solicitar por e-mail. Qual é a dica? Entra no site da Receita Federal do seu estado, porque ali vai conseguir identificar é um e-mail do estado, né? Exatamente, não é um e-mail geral do Brasil inteiro. Cada estado tem a sua Receita Federal, digamos assim. Então tem que entrar no site da Receita Federal, identificar qual é esse e-mail que deve fazer o envio, e aí envia. O que tem que ter nesse e-mail? Tem que ter uma foto do RG, do seu documento, tem que ter uma foto de um comprovante de residência e fazer uma foto do próprio rosto, a popular selfie, segurando o documento de identidade, que é para a pessoa provar, digamos assim, que é ela mesma, e nesse documento ele tem que aparecer frente e verso, ou tira uma mostrando a frente, tira outra mostrando o verso. Esse é o pré-requisito básico. Opcional é tirar uma foto e anexar do título eleitoral. Caso tenha, eu sugiro que faça também, mas se não tiver, não tem problema, porque não é impeditivo para solicitar esse novo CPF, para fazer esse cadastramento. E no caso do CPF do menor de idade, também enviar a certidão de nascimento do menor, né? Não? Isso, acho que sim. Acho que algo que comprova a existência do menor, deve ser a certidão de nascimento ou a identidade, né? Se tiver a identidade já vai servir, mas se não... porque a identidade tem o número da folha. Então eu estou dizendo isso porque cada dia alguém tenta se cadastrar, não consegue,
e envia um tipo de pergunta diferente. Então também as pessoas precisam saber que tu está fazendo a tua parte, a gente está fazendo a nossa parte, mas existem um conjunto de questões que a lei não prevê. Né? A lei é feita, quem faz lei, como eu fiz durante 15 anos, a gente faz uma lei, a lei é geral. Não existe como imaginar todas as particularidades que vão decorrer, né? Essas particularidades é aquilo que está aparecendo agora e que pessoas como tu têm se dedicado a tentar informar o maior número de pessoas. E eu também queria, eu não sei se tu quer fazer alguma consideração sobre alguma pergunta não respondida? Sim, acho que para fechar, assim, mas que eu lembrei, para fazer a regularização do CPF, que tem gente que não está com CPF regularizado, o procedimento é muito similar. Pela internet, então tem 4 maneiras de fazer essa regularização do CPF. Porque tem muita gente que está com justamente alguma situação irregular e aí não teria direito a receber esse auxílio. Então, qual vai ser o procedimento? Entrando no site da Receita Federal, tem um formulário eletrônico que é alteração de dados cadastrais do CPF. Seria serviços.receita.fazenda.gov.br. Seria esse o site para preencher esse formulário para regularizar. Uma outra maneira seria entrar no site receita.economia.gov.br/contato/chat. Voltem daqui a pouco, já que vocês já vão poder voltar para saber o nome do site. Exatamente. Então, receita.economia.gov.br/contato/chat para conversar com o chat da Receita e regularizar. A terceira opção seria através do e-mail, também procurando o e-mail do seu estado. E a quarta opção seria presencialmente nas agências, para caso não consiga de nenhuma dessas outras maneiras ou não tenha acesso. Se tiver alguém que vocês conheçam, tentem auxiliar, enfim, justamente para evitar que as pessoas precisem se deslocar para as agências, inclusive muitas vezes até tendo que gastar algum dinheiro para ir até esses lugares. Então, se puder ajudar, se conhecer alguém que consegue de alguma maneira, faça isso, né? Cada um fazer a sua parte para tentar ajudar para todo mundo, que é para nós mesmos também, né? O meu apelo final ia ser esse, para que as pessoas também, eu fiz até uma postagem sobre isso e as pessoas acharam que a palavra mutirão era o sinônimo de aglomeração, né? Mas a gente precisa promover uma espécie de mutirão mesmo, né? Mutirão cívico, para que cada um de nós, agora quando acabar a live, se lembre das pessoas que são objeto, né? Que na tua cabeça, intuitivamente, preenchem os requisitos para receber, liga, vê se a pessoa conseguiu, né? Existem muitas pessoas com dificuldade de acessar a internet porque não tem banda para acessar, né? Não tem pacote de dados com o tamanho necessário para fazer um cadastro a essa altura do mês. Eu até estava falando sobre isso, como a internet tem curvas, né, Adriano? Agora que está todo mundo tentando ficar em casa, gasta mais rápido os pacotes, então pedindo para que as pessoas sejam solidárias e também ajudem inscrevendo pessoas, ajudando a responder as dúvidas. Então, viu a live, acha que alguém não sabe, né, ainda não se inscreveu, diz para a pessoa buscar a explicação no perfil do Adriano, que é @severoadriano, enfim, criem uma rede de solidariedade, porque a gente precisa disso, né, as pessoas precisam, o isolamento não pode ser um privilégio, né, é um direito das pessoas, a renda básica vem para tentar garantir esse direito, porque não é por mim que eu estou isolada, né? É por mim e por nós, como tu disseste, né? A gente ajuda as pessoas para se ajudar também. Então, é um gesto de solidariedade, mas é para o bem de todo mundo, né, Adriano? Exatamente. Também para amenizar a dor dessas pessoas e, inclusive, uma retomada da economia mais para frente vai fazer a diferença, sim, as pessoas terem esse dinheiro nesse momento. E tem mais dois pontos que eu lembrei, não sei se a gente pode comentar. A gente vai falando e vai lembrando, claro, a gente ainda tem uns minutos antes do Instagram desligar a nossa live, que ele desliga automático. Por imposição ele corta e deu. Então seria com relação ao 13º e à antecipação do 13º e FGTS. Seria válido a gente comentar sobre esses tópicos, né? Claro, claro. Tá. E com relação aos aplicativos, a celulares, pelo que eu vi que a Caixa informou, as operadoras elas estão liberando o acesso a esses canais da Caixa para que as pessoas possam solicitar essas informações, mesmo que elas não tenham, acabou o pacote de dados, ou enfim, não tem mais. Então, pelo que a Caixa informou, as operadoras estão engajadas, pelo menos nessa parte, a liberar o sinal, a liberar o acesso para que as pessoas consigam fazer essas solicitações.
Então, com relação à antecipação do 13º, qual que seria a orientação? Será paga metade dessa antecipação do 13º em maio e a outra metade, o restante, a metade agora em abril e a outra metade em maio, completando. O que eu acho importante destacar? Que a pessoa tem que ter muito cuidado com esse dinheiro que ela vai receber. Por quê? Porque usualmente a pessoa já recebe lá no fim do ano, recebe no segundo semestre, já tem uma destinação, digamos, comum assim para o que ela já faz diante da sua realidade, e ela não vai ter esse direito a receber depois. Se ela usar agora, como é que ela vai fazer depois lá na frente? De onde é que ela vai tirar esse dinheiro que ela tiraria? Então tem que ter muito cuidado, não quer dizer que tenha que receber essa antecipação. Então guarda, espera receber se não precisa, e se precisa recebe, lógico, e já usa agora. Gastos com alimentação, saúde, são esses gastos essenciais, esses gastos básicos, aí sim tem que usar. E com relação ao valor ao saque do FGTS, vai ser liberado também fazer esse saque do FGTS para quem já, tanto de contas inativas quanto de contas ativas. A prioridade vai ser a liberação do saque do FGTS, primeiro das contas mais antigas, das contas inativas, somando o valor de até um salário mínimo. Então, por enquanto, são essas as informações. Pode ser que mude mais para frente? Pode. Então, por enquanto, a orientação é essa. Que a pessoa vá resgatando, pode ter mais de uma conta, mas o somatório seria de um valor de um salário mínimo. Digamos que ela tenha 3, e na primeira ela tem R$100 para receber, na segunda ela tem 400, então ela pode resgatar das duas, que resgataria 500. E, então tem esse outro benefício também que vai ser liberado, que a gente tem que ficar atento. Vou estar postando também esse conteúdo, assim que tiver mais informações, com relação a esse FGTS. Que os recursos eles vão ser transferidos para as contas, para as pessoas poderem resgatar, no dia 31 de maio. Mas o saque ele vai ser liberado a partir do dia 15 de junho. Então não é a hora da gente buscar esse dinheiro nesse momento, mas é algo para a gente ficar em alerta de que pode ser que a gente tenha alguma coisa para receber mais para frente. Então teria agora esse auxílio emergencial e um FGTS mais para frente, tentando contribuir também com as finanças. E esse FGTS, qual que é a ideia? A ideia seria quando a pessoa fosse se aposentar, comprar a casa, questão de doença, tem alguns critérios para a pessoa poder usar. Tem que lembrar o seguinte, se ela for usar agora, ela não vai ter esse dinheiro para receber depois, da mesma maneira que eu comentei da antecipação do 13º. Então, se não precisa, evita sacar. Se for gastar com qualquer coisa, evita fazer isso, porque é um dinheiro que a pessoa teria mais para frente. Tudo que está sendo resgatado agora, antecipado e for usar, ela não vai ter mais para frente. E aí exatamente, não se sabe o tamanho, no tempo, eu digo, do que a gente vai viver, né, Adriano? Quer dizer, a gente torce para que seja rápido, mas, enfim, né, países que já estão, digamos, no futuro da pandemia relacionados ao Brasil, ficarão pelo menos mais um mês parados. Então a gente pode trabalhar todos trabalhamos para que seja mais curto o tempo, mas a gente pode trabalhar com um período de 2, de 3 meses, né? Também. Então é bom que as pessoas, claro, ninguém vai torrar dinheiro, né? Mas que as pessoas se preparem para um ambiente que pode ser ainda mais difícil do que a gente já vive. Exatamente. O ideal é usar somente para o que realmente é necessário, que é estritamente necessário, e guarda e vai segurando o resto, porque pode ser que precise mais para frente. Inclusive, a gente não, é algo novo no mundo, isso que está acontecendo, então a gente não sabe se isso pode voltar mais para frente, se não pode, se vai já resolver de vez e não voltar mais, enfim. Então, como a gente não sabe, a gente tem muitas incertezas, tem que prezar pela precaução e se resguardar o máximo possível, tanto financeiramente quanto da questão de saúde. Isso, que bom. Obrigada, viu, Adriano? Foi um prazer te conhecer, assim, pessoalmente. O máximo do pessoalmente que dá para conhecer hoje em dia. Muito obrigada por esclarecer as pessoas. Tenho certeza que essa informação que tu está dando vai tranquilizar, né? Fazer com que pessoas saibam. Porque ter acesso à informação é uma das grandes lutas nessa pandemia, né? Quer dizer, fazer com que a informação certa chegue com velocidade, que a gente possa... Porque cada pessoa que não recebe a informação que tu dá, vai a uma agência da Caixa. Né? Hoje eu fui entregar alimentos numa comunidade aqui da nossa cidade, a gente vive no mesmo lugar, na Lomba do Pinheiro, fui entregar alimentos, e cheguei a fotografar a porta da agência da Caixa e do Banrisul, das duas,
né? Porque as pessoas também, não sabendo onde ir, vão ao seu banco, vão procurar informação, né? Então, o teu trabalho é um trabalho muito importante de formiguinha, né? De esclarecer, de fazer com que um por um não vá, né? Quando a pessoa consegue a informação que tu garante, que tu faz chegar, a pessoa não se expõe, não expõe aos outros e a gente vai conseguir sair dessa antes. Muito obrigada por hoje e pelo teu trabalho, viu? Obrigado, foi um prazer te conhecer pessoalmente e virtualmente, né? E foi um papo legal, a gente conseguiu, acredito que a gente tenha conseguido colaborar com muitas pessoas. Assistam depois dessa live de novo, indiquem para outras pessoas, ó, vai lá e assiste a live que tem bastante conteúdo, que possivelmente a gente acabou pegando as principais dúvidas, as dúvidas mais comuns. Então, possivelmente, a pessoa consiga já resolver e tirar a dúvida dela assistindo essa live aqui. Aí, se não conseguir, aí entra em contato com os canais mesmo. As meninas que trabalham comigo, elas vão copiar e colar o endereço dessa live para o resto da vida, porque elas respondem, acho que umas 7, 8 mil perguntas dessas que a gente trabalhou hoje por dia, né? Então, com certeza vai ser muito útil para as pessoas, e se não respondemos alguma coisa, a gente entre lá, @SeveroAdriano, mandem a pergunta. O Adriano tem se esforçado muito para responder a todas e todos nós. Muito obrigada, boa noite, viu, Adriano? Fica com Deus. Boa noite para todo mundo. Boa semana, obrigada. Então, galera, vocês viram, esse é o Adriano Severo, aqui de Porto Alegre. Acho que vocês podem ajudar indicando essa live para mais pessoas. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Amanhã, às 5 da tarde, eu vou conversar com a Márcia Tiburi, às 7 da noite, com o professor Júlio Veloso, sobre a crise de 1929. Vocês viram que o FMI hoje anunciou que a previsão da recessão é que seja maior do que a da grande crise de 1929. Então, para a gente entender o que foi a crise, né, que mundo saiu da crise de 29, para que a gente possa refletir sobre a nossa realidade, além da aula com a Márcia Tiburi. Amanhã a gente tem, às 19, o Júlio Veloso, meu querido amigo, grande professor. Uma boa noite para vocês, fiquem bem, se cuidem de vocês, ajudem pessoas, se vocês podem ajudar, sejam solidários, existem muitas formas de ajudar, isso que o Adriano Severo faz é ajudar, levando informação. Se vocês têm recursos, doem uma parte, ajudem com cestas básicas, até a renda emergencial chegar no bolso dessas pessoas, que nós estamos tentando fazer com que a informação chegue. A fome já chegou, a fome chega com pressa, né?